Muito boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faça presente aonde você estiver, seja em casa, seja no seu local de trabalho, seja no seu local aonde você se sinta à vontade. Nós estamos nesta quarta-feira, dia 3 de junho, aqui no templo da Igreja Batista em Paú, fazendo essa transmissão para honra e glória do nome do Senhor. E nós queremos, nesta noite, orar. Eu quero pedir a irmão Francisco, que está conosco, para elevar sua voz em oração neste momento. Ó Deus, nós queremos, neste momento, agradecer ao Senhor, por essa oportunidade, Pai. Obrigado, Deus, pelo cuidado, pelo sustento. Obrigado, Deus, pela proteção. Obrigado, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossa vida. Obrigado, Deus, também pelo conforto, pelo consolo nas horas difíceis, nos momentos, de Deus, em que a gente entende que caminha por um deserto, por um vale. O Senhor tem estado conosco, Pai. Obrigado, Deus, porque permitiu que estivéssemos aqui, neste lugar, nesta noite, para, como igreja, juntos como igreja, adorarmos e bendizermos o nome do Senhor, Pai. Abençoa, Deus, as nossas vidas, dos que estão aqui, de cada família. Abençoa, Deus, a vida daqueles que estão nas suas casas, neste momento, ó Deus, podendo, Deus, ter a oportunidade de cultuar o Senhor, mesmo que seja, Senhor Deus, online, mas que o Senhor venha estar abençoando cada família, cada pessoa que neste momento está acessando, Deus, o Facebook da igreja e podendo, Deus, prestar esse culto ao Senhor, Pai. Abençoa, Deus, o louvor, abençoa a pregação da Tua Palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, em todo o tempo. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Graças a Deus. Quero fazer a leitura bíblica, que se encontra lá em Salmos 29, versos 1 e 2, que diz assim: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Eu vou repetir de novo o verso 2, que diz assim, Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade, ou da sua santidade. E com este salmo nós vamos cantar este cântico. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós.
Amém. Quero convidar aqui a irmã Cristiana, que estará fazendo um momento de intercessão, os pedidos de oração, os motivos de oração. Nós estaremos agora passando para a irmã Cristiana este momento. Alegria, mais uma vez estarmos aqui na casa do nosso Deus para prestarmos o nosso culto de louvor, de adoração, o nosso culto de oração também. Temos muitos agradecimentos a fazer, né? Assim como o retorno do irmão Francisco, esteve ausente aí, né, por questões de cuidado com relação ao Covid-19, mas graças a Deus o irmão está aqui para a honra e glória do Senhor. Mas tem uma amiga do irmão, uma colega de trabalho que carece das nossas orações. Foi confirmada realmente caso positivo, né? Vamos orar por ela. Qual o nome? Joyce, né? Tem uma filhinha de 2 anos, então carece das nossas orações. Orar também pela família de Tânia Mazola, né? Na última segunda-feira, Mazola perdeu sua mãe, Dona Dedete, né? Vamos estar orando por essa família, seu Jomar, o pai do Mazola, as irmãs do Mazola, os netos. Sabemos que é um momento difícil para a família, mas que nós possamos continuar orando e o Senhor estará confortando essa família tão querida. Hoje à tarde conversei um pouquinho com a irmã Alice Paiva. Me deu uma saudade da irmã, liguei para ela para saber como que está a irmã Alice. A irmã Alice me disse que está bem, está melhor, está se recuperando. Tirou o colete, mas ainda sente algumas dores, mas está preferindo ficar um pouquinho sem o colete para não ficar tão enrijecida. Irmã Alice, a gente continua orando pela irmã. O Joerle, ainda no dia de ontem, perdeu um amigo, Cristiano. Não foi de Covid, mas de imediato passou mal, foi para o hospital e veio a óbito. Então vamos estar orando pela esposa do Cristiano. E eles têm 2 filhas, né? A esposa ficou aí com 2 filhas, que o Senhor possa estar confortando mais uma família enlutada. O Alex também, um amigo nosso que está internado na UTI. O Senhor possa estar dando conforto, acalmando o coração do Alex, pois está um pouco aflito, né? Com essas incertezas. A Alessandra, esposa do irmão Diomar, né? Irmã Alessandra. Segundo o irmão Diomar, a Alessandra terá que fazer novamente a cirurgia no pé. A irmã Alessandra passou 90 dias com antibiótico, mas vai ter que fazer novamente a cirurgia, já está marcado já, mas que os irmãos estejam nos ajudando em oração. A irmã Hilda depois, né, da queda que a irmã sofreu, mas a irmã já está em casa se recuperando. Queridos, são muitos pedidos de orações. Família pastoral que ainda se encontra de férias, pastor Marcelo, irmã Luciene, que Deus possa estar conduzindo esse momento de descanso. O Márcio, a Cristina no domingo nos pediu oração pelo Márcio, esposo da sua prima. Não tive retorno, mas vamos continuar orando por esta vida e que o Senhor possa estar fazendo a vontade dele sobre esta família. Queridos, eu convido vocês também a continuar orando pela nossa igreja, por todas as atividades que temos né, no decorrer deste mês ainda, por todas as atividades, por cada culto, por cada irmão. Se você puder, dê uma ligadinha para o irmão que você talvez não vê, né, por questões da pandemia, pela distância, mas dá uma ligadinha, já nos aproxima. Então ligue, ore, mas ligue também, mande um recadinho, isso é importante para os nossos irmãos. Eu acho que são esses, pastor Felipe, os pedidos que eu tenho. Caso os irmãos aí nas suas casas tenham mais algum que não foi dito, passe para nós por meio de WhatsApp, que a gente coloca, né, para a igreja. Um agradecimento foi a aposentadoria do irmão Juarez, que nós já falamos no domingo. Então, passe para nós, que nós vamos, assim, compartilhar. A igreja, queridos, ela está presente nos nossos momentos de orações. A gente está presente aqui com um grupo reduzido, mas a gente sabe que você está aí, nas nossas casas, cultuando e junto, adorando ao Senhor Jesus. Cantando, né, exaltando o nome do Senhor com cântico, Ele exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Amém. Vamos agora fazer o nosso estudo bíblico, nosso momento de onde estaremos aprendendo mais um pouco da porção da palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar o seu aplicativo em Hebreus capítulo 11, versos de 24 a 26. Nós iremos refletir hoje sobre Moisés, um exemplo de fé. Moisés, um exemplo de fé. E diz assim um texto, Hebreus capítulo 11, versos de 24 a 26. Diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Mantenha sua Bíblia aberta, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante de Ti que nós estamos, diante de Ti, Senhor Deus, nós nos colocamos. Ó Deus, esta é a Tua palavra, e a Tua palavra é poderosa, Senhor. E a Tua palavra, Senhor Deus, ela tem poder para tirar o homem da condição de morto e o faz, ó Deus, ter vida. Ó Deus, mediante o poder da Tua palavra, Senhor Deus, o nada veio a existir, do nada veio a existir todas as coisas. Ó Deus, que o Senhor cresça, que o Senhor obtenha glória para si. Em nome de Jesus, que o Teu reino avance, Pai. Em meio às crises, às perseguições, em meio às injúrias, às difamações, em meio às doenças, às pestilências, em meio, Senhor Deus, às crises, que o Teu reino avance e que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Imagina você morando na maior potência mundial. E além de morar neste lugar, você ser membro da família do presidente deste país, tendo do bom e do melhor em suas mãos.
provando de todos os privilégios que um membro dessa família pudesse experimentar. É isso mesmo. Sem restrições, consumindo as últimas novidades do mercado e da tecnologia, da moda, frequentando os melhores restaurantes, sendo convidado para as maiores e as melhores festas, os mais importantes eventos, e você tendo que escolher em qual delas você ter que ir. Difícil decisão, não é verdade? Imagina você recebendo a melhor educação, tendo as últimas novidades do mercado, você recebendo várias e várias propostas, e para ajudar você é um camarada de boa aparência, e além de tudo isso, você tem uma posição de alta influência social. Você tem tudo que o dinheiro pode comprar. Eu disse, tudo que o dinheiro pudesse comprar. E dessa forma, você achando que tudo isso seria uma maravilha, é como se você vivesse num mar de rosas, sem querer saber de mais nada, a não ser curtir uma vida dessas, de maneira intensa. Qual o problema, então, em ter um padrão de vida desses, nos dias de hoje? Até porque essa vida passa muito rapidamente. Quando eu me der conta, eu vou ficar velho se eu chegar na velhice. Ontem eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 41. E parece que a nossa vida, parece não, vai se confirmando o que a Escritura diz, que a nossa vida é como um vapor, é como uma neblina. E certa feita Jesus, ele, dentro disso tudo que estamos falando, de curtir tudo isso, de ter essas mordomias, essas coisas, eu te faço uma pergunta. Jesus falou assim, lá em Marcos capítulo 8, 36. Pois, que aproveitaria, ou que adianta ao homem ganhar todo mundo, ou o mundo todo, e perder a sua alma? Que adianta? Que adianta acumular riquezas e fortunas e perder a sua alma? Pouco é mencionado sobre a fé de Moisés. Muito se fala sobre a fé de Abraão e de outros personagens da Bíblia. Porém, Moisés nos deixa um clássico exemplo de que é viver pela fé, que ele viveu pela fé, e que ele desistiu de algumas coisas, sabe por quê? Para o bem da sua própria alma, para o bem da sua alma. Eu te faço uma pergunta: o que você precisa renunciar hoje? Talvez você não esteja numa posição de Moisés, talvez você não seja um príncipe, como ele foi, príncipe do Egito, vivendo entre a realeza, vivendo entre os melhores, os mais importantes, aqueles de poder, de alto poder. Talvez você não viva nada disso, mas renunciar, talvez alguma coisa você precise renunciar. E o que você precisa renunciar? O que você precisa deixar? O Evangelho nos apresenta essa proposta de renúncia, de abrir mão dos seus direitos, abrir mão daquilo que você tem direito. Nós vivemos hoje numa sociedade que todos correm muito atrás dos seus direitos, mas pouco se fala dos deveres. Então quero pensar hoje com os irmãos, com você que está nos ouvindo, sobre alguns exemplos que Moisés viveu e que nós devemos também aprender. O primeiro exemplo, eu quero citar, ele se encontra no verso 24, que diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O primeiro exemplo que nós podemos aprender
a fé nos leva a uma vida de renúncias. Moisés recusou a posição social. Moisés recusou a grandeza. É isso mesmo. Ele recusou a posição social e a grandeza. Conforme relato em Êxodo, capítulo 2, versos de 7 a 10, observamos que a filha de Faraó preservou a vida de Moisés, sendo ele ainda bebê. Além disso, ela o adotou e o educou como se fosse seu próprio filho. Ser chamado de filho adotivo da filha de Faraó era um título que abria portas para ele. Era uma posição que facilmente o conduziria ao alto escalão na corte do Egito. Alguns chegam a afirmar que ele poderia ser rei no Egito. Ele poderia um dia se tornar rei no Egito. Moisés era sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações que eu e você. Poderia muito bem ter tido a grandeza, cujo qual sua posição o concederia, como poder, cargo elevado, honra, títulos, nobreza e a fama. Esse lado, poucos falam sobre Moisés, mas ele foi tudo isso. Ele poderia desfrutar de todas essas mordomias, essas regalias. Essas, meus irmãos, querido ouvinte, essas são as metas pelos quais a grande maioria neste mundo trabalha, corre para obter. O fim é alcançar os títulos. O fim é ser alguém na vida, é ser admirado, é ser reconhecido, é acrescentar um título ao próprio nome. Isso é alvo, ou são alvos pelas quais os homens sacrificam a sua vida, o seu tempo, a sua saúde. Porém, Moisés, sabe o que Moisés fez? Ele caminha contra tudo isso. Moisés, ele virou as costas. Moisés não deu a mínima para essas coisas. Ele desistiu de uma posição social e grandezas que o Egito poderia lhe oferecer. Ele abre mão de tudo isso. Então, o primeiro exemplo que nós podemos aprender é que a fé a fé bíblica, ela nos leva a uma vida de renúncias. Ela nos leva a abrir mão de posições, de sermos grandes, orgulhosos, decisões pessoais sobre coisas de nós mesmos. Abrir mão do orgulho e de nós mesmos. O segundo exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, lá no verso 25, diz assim: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés, segundo exemplo, dentro ainda da renúncia, de abrir mão, ele recusou o prazer. Moisés recusou o prazer. Prazer de todos os tipos estavam aos seus pés. Prazer sensual, prazer intelectual, prazer social, qualquer coisa que pudesse lhe dar satisfação. Estamos falando do Egito, do antigo Egito, terra aonde você olhasse, você alimentaria facilmente os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, conforme 1 João capítulo 2,16. Quão grande era essa tentação? O prazer é um tipo de coisa em função onde milhares e milhares de pessoas vivem e querem viver. O hedonismo, a busca pelo prazer, uma busca desenfreada e acima de qualquer coisa pelo prazer, pelo divertimento, nos feriados, viagens, turismo, diversões. Homens gastam suas vidas e o que não têm em busca do prazer.
Quero abrir um parêntese e dizer que viajar no feriado, fazer turismo, diversões, não é pecado. A questão é trabalhar e ter o coração nessas coisas. Certa feita Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Homens dão até suas vidas, morrem, para desejar, para satisfazerem os seus prazeres ou o seu prazer. Quantos, presta atenção nisso, hein? Agora tem um lado negativo, se é que eu posso dizer, do prazer, positivo ou negativo. Eu creio que é uma coisa só, que está dentro do contexto aqui, do sentido. Quantos têm prazer, é isso mesmo, prazer em praticar crimes, prazer em cometer homicídios, prazer em abuso sexual, prazer na pedofilia, prazer em outras atrocidades. Eles buscam prazer, eles buscam saciar o apetite. Muitos gastam o que não têm para obterem o seu prazer. Fazem absurdos para chegarem ao prazer. Meus irmãos, Moisés estava com a bandeja do prazer diante dos seus olhos, porém virou as costas e a recusou. O que tem sido oferecido a você? Você tem recusado, você tem virado as costas. A exemplo de Moisés, aonde tem sido o seu prazer? Será que o nosso prazer tem sido aquilo que o salmista, lá no Salmo 1, diz: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito dia e noite? Será que o nosso prazer está na pessoa de Cristo? Será que o nosso prazer está em conhecer a Deus? Será que o nosso prazer está em submeter a sua vontade? Moisés, ele não quis saber disso, ele não olhar para isso. Ele virou os olhos, ele fechou-se para esse tipo de prazer que muitos querem, que muitos desejam, como eu acabei de falar, e dão até as suas vidas. Certa feita, Jesus disse a um homem, numa parábola, que estava construindo celeiros e queria derrubar e ia construir mais. Ele não tinha mais aonde guardar riquezas, mantimentos. Ele falou que ia quebrar e ia fazer outros maiores. E ele disse assim, Jesus na sua parábola disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem está para quem será? Aquilo que você tem guardado. Você está preparado. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? O exemplo 3, que nós podemos entender aqui, nós podemos aprender. Moisés, ele recusou as riquezas. É isso mesmo. Meu Deus, que camarada doido, louco. Ele recusou as riquezas. Olha o que ele diz lá no verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Tesouros do Egito é uma expressão que parece nos falar sobre riqueza ilimitada, a qual Moisés poderia usufruir se estivesse disposto a permanecer com a filha de Faraó. Esses tesouros eram uma fortuna imensa, era uma fortuna incalculável. Podemos ter uma ideia do que representa essa quantidade de dinheiro que estava à disposição do rei daquele país. Ao observarmos as pirâmides, a história, a arqueologia, a história vai nos trazer isso, as estátuas, os obeliscos, os templos, dentre outros patrimônios que constituem esse riquíssimo império dos tempos antigos. Muitos faraós, é isso mesmo, muitos faraós foram sepultados com tesouros, com bens, juntamente com eles. Dentre esses, teve um, irmãos, ouvintes, que a sua tumba era de ouro maciço, dentre outros.
Imagina um caixão de ouro puro, sinal de riqueza, sinal que havia muita riqueza. E ele viveu no meio de tudo isso. Ele recusou tudo isso, ele não quis saber dessas riquezas. O seu prazer não era esse tipo de riqueza. O homem que abandonou a riqueza do Egito, deixou tudo para trás. Ele deixou algo que a nossa mente, homem moderno do século 21, tem dificuldade de mensurar, tem dificuldade de estimar. Pense no quão grande era essa tentação. Consideremos por um momento sobre o poder ou o amor ao dinheiro, sobre a influência que o amor ao dinheiro exerce sobre a vida dos homens. Informe que num determinado local há muito ouro e pedras preciosas. Fale que é possível acrescentar 1% a mais em seus rendimentos. Você será reverenciado e até adorado. Olhe para o mundo. Os homens se curvam e adoram a Mamon. Estão com seus corações tomados em correr atrás de se satisfazer nestas coisas e tudo aquilo que este mundo tem oferecido. Nós estamos vendo de 4 ou 5 anos para cá uma operação chamada de Operação Lava Jato, que, se a gente for observar, cada um que foi preso, que foi investigado, a gente vai ver que eles não ganhavam um salário mínimo, eles não ganhavam um salário, não. Eles não precisavam, né? Eles ganhavam pouco, né? Eles viviam de favor, dificuldades. Não é isso que nós vemos. Homens que não tinham necessidade de mais dinheiro, homens que não tinham mais necessidade de riquezas, homens que não tinham mais necessidade de nada disso. E eles foram tomados, enganados. Talvez você não tenha tanto dinheiro, tanta fortuna, mas talvez o seu coração esteja precisando passar por uma autoanálise, uma reflexão. Como eu disse antes, aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração, assim disse Jesus. Estamos falando de um homem que tinha tudo, é isso mesmo, tudo para ser rico, tudo para ser um milionário, e não foi. Tinha tudo para ter os tesouros do Egito, e no entanto, ele abriu mão, ele recusou. Moisés recusou aquilo que poderia ter desfrutado, pois tinha condições totais para desfrutar dessas 3 coisas. Primeiro, a posição social, o prazer e as riquezas. Porém, presta atenção, porém, o seu coração não estava nisto. Os teus olhos não almejavam isto. Ele não se dispunha a brigar, a empregar força, tempo nestas coisas. Ele escolheu outras 3 coisas que um homem jamais estaria disposto a aceitar. Vamos ver o que ele escolheu, então. Ele vira as costas para as riquezas, ele vira as costas para uma elevada posição, e ele abre e ele vai de encontro a outras escolhas. Olha no verso 25 comigo, diz assim, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele deixou o conforto da corte de Faraó e tomou parte com o povo de Israel publicamente. Era um povo escravizado, era um povo perseguido, objeto de desconfiança, suspeita, objeto de ódio. Aos olhos da razão, parecia não haver chance de livramento da escravidão dos egípcios. Para os hebreus, obter um lar, um país e sair
debaixo da opressão de Faraó, parecia algo pouco provável. Mas aqui, porém, a semelhança de nós, era homem como eu e você, sentia as mesmas coisas como eu e você. Ele escolheu a dor, o cálice do sofrimento, do que estar na corte do Egito. A segunda escolha que ele faz, Moisés, a primeira, ele escolheu o sofrimento e a aflição. Segundo, ele escolheu a companhia de um povo desprezado. Será que isso está lembrando alguém? Será que isso está lembrando, está apontando para alguém muito maior? Você está vendo a semelhança da história, daquilo que estamos falando? Quando Moisés ele faz essa escolha, nós observamos que não se trata apenas de uma decisão, porém um homem se coloca no lugar de outro homem e sente na pele as mesmas dores e aflições que aquele povo enfrentava. O nome disso é o quê? Quando você se coloca no lugar de outro, é compaixão. Você sentiu o que outro sente, é compaixão. Moisés teve compaixão do seu povo. É isso mesmo. E ele via que esse povo, eles enfrentavam dores, aflições. Ele deixou os sábios, ele deixou os intelectuais, ele deixou a posição elevada para viver entre os escravos, entre os servos, entre os criados, entre os oprimidos, entre os afligidos, entre os atormentados. Moisés enxergava não apenas um problema e amenizava tal situação, estendendo a mão ou ajudando a tais, mas desce ao nível deles, se introduz no convívio deles. Ele vê um povo desprezado e escolheu a companhia deles, em vez da companhia dos mais nobres da terra. Tem algo semelhante a isso lá em Filipenses capítulo 2, que ele desceu, apontando para Cristo. Cristo desceu, ele viveu entre nós, ele se esvaziou, ele fez semelhante a servo, semelhante ao homem, ele foi. E outra escolha que ele faz, Moisés escolheu a vergonha e o escárnio. Meu Deus, esse homem gostava de sofrer. Meu Deus, esse homem era masoquista, gostava de dor, de sofrimento. O verso 25, eu vou repetir, ele diz assim: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Diante desse fato, Moisés foi motivo de riso, Moisés foi motivo de piada, escárnio, hostilidade e perseguição, chamado de tolo, nécio, louco. Apesar de receber todos esses adjetivos que foram mencionados, ele não precisava abraçar essa escolha e de sujeitar a essa aprovação. Moisés não era um homem ignorante. Moisés não era um homem iletrado, que não sabia o que estava fazendo. Muito pelo contrário, em Atos 7:22, diz que Moisés era poderoso em palavras e obras. Mesmo assim, ele escolheu exatamente aquele caminho. Ele não foi obrigado a fazer essa escolha. Não o forçaram a escolher. Tal situação, tudo foi voluntário, por sua própria iniciativa. Quem na história desse mundo fez escolha como Moisés? Apenas outro que faz. O nome dele é Cristo. O nome dele é Cristo. E Moisés, ele aponta para alguém muito maior, Cristo. A semelhança de Moisés, Jesus passou por todas essas coisas
Diante do texto que estamos analisando, ninguém fez escolhas como ele, a não ser Cristo. Mas então, por que tanto sofrimento, tanta dor? O que levou Moisés a fazer isso? O verso 26, acompanha comigo o verso 26, diz assim, ó: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Temos a explicação no próprio texto de todos os fatos. Por que ele fez isso? Qual é o segredo? O texto diz, o texto responde. Uma palavra, uma pequena palavra, chamada de fé. A fé não é uma fé cega. Não é uma fé que você se lança em algo que você não sabe para onde você está indo. Não. É uma fé em uma pessoa. A fé foi o motivo principal de sua maravilhosa conduta. A fé o moveu a fazer o que ele fez. E o moveu a escolher. O que escolheu, ele fez tudo. Sabe por quê? Porque ele creu. Deus colocou sua própria vontade e seu propósito diante dos olhos de Moisés. Deus lhe revelou que o Salvador nasceria da linhagem de Israel. Que promessas poderosas estavam associadas ao filho de Abraão. E o tempo de se cumprir essa promessa estava perto. Ele deu crédito ao Deus de Israel. Ele não foi guiado por vistas, ele não foi guiado pelo momento, ele não foi guiado pelas circunstâncias, mas pela fé. Não no escuro, não uma fé em alguma coisa qualquer, mas na fé do Deus de Israel. Aonde você tem colocado a sua fé? Para onde você tem olhado? Você tem olhado para as circunstâncias? Você tem olhado para onde? Você tem olhado para o coronavírus? Você tem olhado para as más notícias? Em nome de Jesus, meu irmão, olhe para Jesus. Olhe para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Eu vejo pessoas, crentes, que dizem, meu Deus, que coisa, não sei o que fazer. Meu irmão, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você está preocupado com o quê, meu irmão? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, até hoje, ficou na mão, Jesus te deixou na mão, Jesus te decepcionou. Por que a reclamação? Por que a murmuração? Por que a lamentação? Esse tempo Deus, Ele levantou, Ele separou para que você e eu não vivamos do mesmo jeito. Moisés não foi desamparado em hipótese alguma. Ele acreditou que Deus era fiel para manter as suas promessas. Ele acreditava que com Deus nada seria impossível. Pela fé ele rompeu os laços que tinham com a nobreza egípcia. Ele rompeu com aquela cultura e o conduziu por um caminho feito por Deus para ele. Certa feita, talvez em outro contexto que eu vou dizer aqui, mas Jesus fala assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que vem a mim, ele não será desprezado, não será maltratado, mas será cuidado pelo bom pastor. Ele tem cuidado de vós, meu irmão. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não faltará lutas, mas também não faltará o cuidado do pastor. Não faltará o amparo do pastor. Não faltará a instrução do pastor. Não faltará a presença do pastor, do supremo pastor, Cristo, o Senhor. Com os olhos da fé, Moisés, ele viu a aflição durar apenas um momento, e a vergonha passar e terminar em honra eterna. Os tesouros do Egito se foram. As glórias do Egito se foram.
ficou as ruínas, ficaram os monturos de pirâmides e outras coisas mais. Porém, o nome de Moisés é conhecido até os dias de hoje. Moisés é lembrado, mais lembrado que talvez todos os faraós do Egito. O nome de Moisés. Não por ele mesmo, mas porque Deus o colocou no lugar de honra, para a glória do nome do Deus de Israel, na qual Moisés o servia. Moisés, pela fé, rejeitou os tesouros do Egito, que representa, os tesouros do Egito, representa os tesouros e as glórias deste mundo. O opróbrio de Cristo representa, presta atenção, o opróbrio de Cristo representa as riquezas espirituais. Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, vai dizer todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Esse opróbrio resultaria em galardão, como está escrito em Mateus 5, 11 e 12, que diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurado, meu irmão, se você é perseguido por causa de Cristo. Se você está sendo injuriado por causa de Cristo, bem-aventurado. Alegre-se. E chegando ao final de tudo isso, a nossa fé, ela não está firmada em algo que se move, que muda o tempo todo. Lá em Lucas capítulo 14, versos 25 e 27, para finalizar, diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãs, e irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Moisés morreu para si mesmo. Moisés, ele abriu mão das riquezas. Moisés estava com seus olhos voltados para o Deus de Israel. Hoje, os seus olhos estão voltados para quem? O que te prende a esse mundo? O que chama a sua atenção? O que desvia o seu olhar? Ou para onde você tem olhado? Você é um cristão nominal, você é apenas um crente nominal, tem seu nome no hall de membros, tem seu nome nas comissões, em algum tipo de liderança, algum cargo. Você é apenas um cristão de nome. Você ainda não teve o seu caráter transformado, o seu coração regenerado. Você precisa escolher a quem servir. Você tem servido a Deus ou ao mundo? Você tem servido a quem? Ao quê? Se você tem servido, você tem estado no meio do muro e servido ao mundo, você não está servindo a Cristo. A sua vida é fraca e vazia. Talvez seja a falta de ter fé. E ter fé implica em mudanças. Não apenas um discurso, mas em mudança. A verdadeira fé, ela produz mudança. A fé em Cristo, ela muda o caráter do verdadeiro homem, do homem. Onde está o seu coração? O coração de Moisés. Ele não estava firmado em nada disso que o mundo oferece. Não, mas o coração de Moisés estava em Deus, na pessoa de Deus, porque tudo aquilo era passageiro. Nós estamos atravessando esse mundo. Aqui não é a nossa morada fixa. Para onde você tem olhado? A quem você tem dado ouvidos? Ei! Que
Que o Senhor te abençoe nessa noite e que Ele complete esta palavra no seu coração. Vamos fechar os olhos, vamos orar e logo em seguida estaremos louvando o nome do Senhor com a música Santo. Ó Deus bendito, Deus santo, esta é a tua palavra, Senhor. Complete nos corações, no coração de cada ouvinte, a mesma. Que nós possamos, que aqueles que estão flertando com o mundo, flertando com propostas que levam ao inferno, levam à perdição, estão, ó Deus, destinados a coisas piores, meu Deus. Abra os olhos, ó Deus, desses. Ó Deus, abra os olhos, ó Deus, e mostre verdadeiramente, Pai, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos renunciar aquilo que muitas vezes nós precisamos largar, deixar de lado. Que nós possamos nos abraçar em Cristo Jesus, confiar somente nele, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Anciãos te adoram, e os 4 seres viventes te adoram. A tua noiva se prostra e declara: Santo é, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Você que nos ouviu, né? Prestou o culto onde você está. Irmã Cristiana, tem algum aviso para dar? Alguma? Não, né? Então, ao som do violão da canção Santo, nós estamos encerrando este culto. Que Deus continue abençoando a sua vida.